Quantos aqui já ouviram Quantos aqui já assistiram Superman? Acho que todo mundo, né? Então, como na série passada, na palavra passada, Kryptonita, ela aqui nessa mensagem, ela vai ser identificada como o pecado. Tudo aquilo que rouba as minhas forças e as suas forças. Amém? O Superman, ele tem os seus inimigos, certo? Alguém aqui lembra como que o Superman se enfraquecia? Era só pela Kryptonita. Nada destruía ele, nada parava ele, nada abalava ele, nada tirava as forças do Superman, a não ser a Kryptonita. Então, essa semana, eu fui atrás para saber o que seria isso, né? Como que foi essa série do seriado norte-americano, essa questão do Superman e a Kryptonita. E eu descobri que não existia somente a Kryptonita verde. Existia várias cores. Existia a amarela, existia a dourada, existia a vermelha, existia até uma que era a azul. E essa azul, até no seriado, o Superman coloca uma aliança que está com essa Kryptonita azul. E aí, começa a sair as forças do Superman, mas ele não estava sentindo dor, ele não sentia mal-estar, ele somente ficava meio fraco, mas ele não percebia isso. E assim também, queridos, é conosco, certo? Nós temos os nossos inimigos que rondam a todo tempo, que tenta nos destruir, que tenta arrancar as nossas forças e que tenta nos envergonhar diante de Deus. E aqui, todos nós temos inimigos, que se nós não estivermos vigiando, o inimigo vai conseguir nos destruir, nos derrotar. A Bíblia diz, em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a... Ou seja, a Kryptonita, se permanecer em nós, nos levará à morte. Então, o salário do pecado é a morte. Os efeitos que a Kryptonita causa em nossos corações, no nosso relacionamento com Deus, em algumas vezes será de morte espiritual. Eu queria te encorajar a refletir nessa passagem. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Coloca aí no telão. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes proverá um escape para que possa suportar. Presta atenção, queridos. Qual é o maior interesse de Deus com as nossas vidas? Qual é o maior interesse de Deus conosco diante de uma Kryptonita, diante dos efeitos dele? Primeira coisa, Deus não dará a você prova alguma que você não possa suportar. Amém? Então, nada de você achar que você está passando por coisas que não consegue suportar. Porque Deus já deixou a promessa dele de que ele dará a vocês um escape, algo para você sair dessa dificuldade. Quantos aqui ouviram falar da nação de Israel? A nação de Israel é o maior exemplo de como a Kryptonita tentava tirar as forças dessa nação, roubar ela do coração de Deus. A nação de Israel, quando ela se distanciava de Deus, isso está lá na Bíblia, ela se tornava fraca, vulnerável, pobre e conquistável. E logo que a nação de Israel se arrependia e voltava o coração dela para Deus, ela se tornava uma nação forte, que fazia grandes feitos e que nada conquistava essa nação. É nítido que quando nós analisamos a nação de Israel, o pecado maior de Israel era a idolatria. Nossa, mas vai falar de idolatria aqui? Sim. O pecado da nação de Israel
que era destinada a adorar um único Deus, que era destinada a honrar um único Deus, porém cercada de outras nações, que convidava elas, que convidava Israel a sair do centro da vontade de Deus e passar a adorar outros deuses. O efeito da criptonita em Israel era provocar fraqueza, era deixar ela vulnerável a ataques. Mas todas as vezes que Israel reconhecia que dependia de Deus, ela se tornava uma nação forte. Então, todas as nações que cercavam Israel, todas as cidades que cercavam Israel, convidavam Israel a adorar os deuses deles. Aí, o convite, se você colocar na sua vida hoje, quantas coisas tem te convidado a sair da vontade de Deus, a se aproximar de uma criptonita e os seus efeitos serem destruidores na sua vida. Vocês lembram do vídeo que o pastor Danilo passou aqui, da Ângela e do Just, que se assentava à mesa com outros amantes, se assentava à mesa com outras coisas que atraíam o coração dela. Ou seja, conosco é a mesma coisa. Quantas vezes nós nos assentamos na mesa com outros deuses, com outros ídolos? E o que tem invadido hoje o nosso meio não é um ídolo, uma imagem, não é algo que você consegue apalpar, não é algo que você consegue se prostrar. Sabe qual que é o ídolo que tem invadido o nosso meio hoje? A sua auto-idolatria. Aquilo que é bom para você, aquilo que você deseja, aquilo que vai contra os princípios de Deus, te faz ficar longe, distante dele. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte, olha lá: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou seja, aquele que deseja ardentemente ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Quais são os prazeres que têm te deixado abalado, que têm te deixado, te feito negociar a sua amizade com o Espírito Santo? Quais são os prazeres que têm te distanciado e causado um efeito de morte espiritual? Aquilo que o pastor Danilo disse no culto passado. Nós somos vivos por fora, mas mortos por dentro. Passamos a andar como morto-vivo. É muito forte isso. Mas se nós não pararmos para pensar que Deus não quer que você se torne um ídolo, que você se torne um idólatra, que você se prostre somente às suas vontades. Porque o mais importante para mim não é fazer tal coisa para Deus. O mais importante é eu fazer aquilo que eu quero e que eu gosto de fazer. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Coloca aí. Conheça suas obras. Sei que você não é frio e nem... Melhor seria que vocês fossem frios ou... Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha o efeito da criptonita. Te deixa morno, te deixa distante de Deus, te faz pecar como aquilo que vira um hábito na sua vida, até você ficar distante de Deus e causar ânsia de vômito em Deus. Isso é muito forte também. Não precisa responder, mas olhe para dentro de você agora e pense, o que em mim tem causado ânsia de vômito em Deus? Quais são as minhas atitudes que têm causado ânsia de vômito em Deus? Será que Deus olha para mim e deseja
a cada dia o melhor para mim? É lógico que ele vai desejar, mas será que ele está tendo ânsia? Será que ele está contente com a minha vida? Deus tem te planejado, Deus tem te dado as melhores direções, Deus tem te lançado ao propósito dele, mas os efeitos da criptonita sobre você têm impedido o agir dele na sua vida. Ah, mas Apocalipse a igreja, vai acontecer ainda isso. Ah, mas ânsia de vômito, eu não estou frio, eu não estou quente, eu não estou morno. Ah, eu estou bem com Deus. Queridos, olhe todos os dias para dentro de você, para que o efeito da criptonita não te lance distante dos planos de Deus, não anule no seu coração, nos seus pensamentos, o propósito do porquê Deus tem te colocado aqui hoje. Por isso Deus te chama para eliminar a criptonita através de um arrependimento genuíno. Ele deseja ver em nós frutos do arrependimento. Quanto mais buscamos a Deus, mais vamos gerar frutos de arrependimento. Vale ressaltar uma coisa aqui importante. O Superman sabia dos poderes dele, não sabia? O Superman usava todos os poderes dele. Quem foi lá no cinema há um tempo atrás e viu aquele filme que tinha o Superman, tem uma hora que os amigos dele, da Liga da Justiça, eu não sei se é isso, se é assim que fala, foi para tentar, ressuscitar lá o Superman, trouxe ele a vida tal, e daqui a pouco ele perde, ele esquece quem ele era, ou quem eram aquelas pessoas. E aí o Superman usa de todos os poderes dele, paralisa todas as pessoas, e ele é o bonzão ali naquela hora. Só que essa palavra aqui de hoje, queridos, é para nós, que sabemos os poderes que Deus confiou a nós, sabemos os propósitos de Deus, sabemos a capacidade que nós temos em Deus, mas o efeito da criptonita tenta te parar, tenta te fazer esquecer o propósito de Deus na sua vida. Uma coisa que Deus deseja todos os dias nas nossas vidas é posicionamento diante da criptonita, diante dos seus efeitos. Mas, em alguns momentos, nós construímos altares para nós mesmos. Construímos um altar onde nós nos adoramos, onde nós achamos mais precioso o que nós fazemos. Sobre o efeito da criptonita, não cola mais falar e ensinar o que é certo, o que agrada os ouvidos, o que aumenta, só cola falar o que agrada os ouvidos, o que aumenta as curtidas no Instagram, o que traz mais seguidores para suas redes sociais, o que te faz ter reconhecimento, o que te faz ter fama. Só isso hoje em dia é pregado, é anunciado. Só que o certo de Deus, a palavra de Deus, para lutar, para combater os efeitos da criptonita em nós, muitas vezes tem deixado de ser anunciada, porque nós não queremos ser cutucados. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Nós não queremos romper com Deus e abrir mão dos nossos velhos hábitos e lançar fora aquilo que nos afasta de Deus, porque na verdade está sendo bom para mim. O pecado não é mais pecado, ele está sendo tratado como algo relativo, como algo que tem feito parte do nosso dia. A pornografia, a masturbação não é mais pecado, é um deslize da carne. Ah, mas é minha natureza pecaminosa, eu sou fraco nisso. Os efeitos da criptonita têm deixado as pessoas de enxergar o pecado como pecado, mas enxergar o pecado como algo normal, como algo que faz parte do meu dia a dia. Ler a Bíblia não é mais edificante, pois o mais edificante é o escutar um devocional logo pela manhã. Nada contra, porque eu escuto, mas primeiro o meu tempo é na leitura da Bíblia com Deus.
O mais edificante hoje tem sido eu ouvir canais no YouTube que têm me levado a um falso quebrantamento. Que na verdade os ídolos, porque na verdade o meu coração está voltado para aquilo que eu gosto. É mais gostoso ouvir um YouTube do que eu ter um tempo com Deus, lendo a palavra dele. Um dos outros efeitos da criptonita não é mais fazer você viver de aparência. É fazer você viver como eu sou bom. Não, eu preciso aconselhar os meus amigos. Eu preciso sentar e mostrar para ele o caminho, mostrar para ele a direção. E, na verdade, eu preciso disso. Eu preciso ser referência. E, na verdade, não tem buscado a Deus. Os efeitos da criptonita têm anulado, têm paralisado você diante da Bíblia e te dado sono, te dado outras prioridades. Agora a moda é, sob esse efeito da criptonita, não ter mais o lugar secreto. É o meu lugar secreto publicado aqui. É a minha vida, a minha intimidade com Deus, falada para todos ouvirem. Publicada no meu story do Instagram, publicada no meu Facebook, o meu lugar secreto de intimidade com Deus, sobre o efeito da criptonita, se torna público. Onde o prazer não é mais buscar, é mostrar que está buscando. Onde o prazer não é mais ter o seu tempo de intimidade com Deus, mas falar, publicar, lançar, patrocinar. Porque, na verdade, eu preciso ser o ídolo. Eu preciso ter o meu altar. Apocalipse capítulo 2, versículo 3, diz: você tem olha só, Jesus, é bom demais, ele deixa umas palavras dessas para alertar, para deixar bem claro para nós que não tem nada de diferente a não ser o que ele fala. Olha só, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Você tem Próximo. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Queridos, cuidado com o efeito da criptonita. Cuidado com a forma que a criptonita, o efeito dela faz no seu relacionamento com Deus. Ele te fará, a criptonita, o efeito dela te fará viver uma vida de mentira, somente para impressionar os que te cercam. Te fará pecar e não confessar. Por quê? Na verdade, você não crê mais que a Bíblia te diz que confessar é necessário para obter a cura. A Bíblia fala isso, mas o efeito da criptonita te lança a pecar, guardar para você. Ninguém precisa saber, porque aqui vão pensar de mim. E a minha imagem? Meu Deus, eu vou perder a posição, eu não vou poder mais fazer aquilo, outro. O efeito da criptonita te faz cego e não faz você mais confessar para obter a cura. Te fará ter um relacionamento antes do casamento, pois é necessário a aceitação. Você tem medo de perder a pessoa que você ama e você acaba negociando a santidade de Deus. Queridos, isso é muito sério. O efeito da criptonita te faz isso. Ah, mas não tem problema. Ah, mas só um filmezinho sozinho ali. E você já ouviu palavra, já ouviu de Deus, Deus já falou, você já foi orientado no discipulado. Ah, mas não tem problema. É tão rapidinho uma série. Sozinho ali. O meu pai está lá no quarto, a qualquer momento ele pode acordar, não tem problema, Deus vai me guardar. Gente, os efeitos da criptonita têm feito muitos
negociarem a santidade nos relacionamentos que antes eram referência, eram relacionamentos que agradavam aos olhos de Deus, eram relacionamentos que inspiravam as outras pessoas. Um outro efeito que a criptonita causa são relacionamentos homossexuais, fazendo você aceitar aquilo que é fora dos padrões de Deus. Talvez você não se relacione, mas eu não tenho nenhum problema contra isso. Aliás, eu deixo o cara, a decisão do cara. Mas sobre o efeito da criptonita, você acaba aceitando padrões abomináveis aos olhos de Deus, para dentro dos seus pensamentos, para dentro da tua casa. E essas pessoas que aceitam esses relacionamentos, ou que praticam esses relacionamentos, têm um sentimento falso de felicidade. Essa semana mesmo, eu escutei uma pessoa falando para mim, a fulana está lá na igreja, adorando a Deus, prostrada, está sentindo Deus, está feliz da vida com a esposa dela. Deus tem falado com ela lá, ela tem chorado, tem buscado com a esposa dela, com a namorada dela, porque ela já era até divorciada de outro relacionamento, agora ela já tem outra namorada, e agora a criptonita enfeitiçou os padrões de Deus na mente do pastor e falou, fica aí. Queridos, sobre o efeito da criptonita, muitos têm se tornado orgulhosos, não desejando caminhar mais com a sua célula, não desejando mais caminhar em unidade com a tua igreja. Muitos têm se colocado sobre o efeito da criptonita e têm criticado o lugar que Deus deu o encontro real com Ele. O lugar onde ela adentrou as portas e foi tocado pelo Espírito Santo. Sobre o efeito da criptonita, muitos manipulam a palavra de Deus para acobertar os pecados. Alguém já viu isso? O cara tem a capacidade até de criar um canal no YouTube, você segue ele porque você quer ser massageado. Não tem problema. Cuidado com os efeitos da criptonita na sua vida, que tem feito você negociar aquilo que é o padrão de Deus para você. Por isso, elimine os efeitos da criptonita. Entenda que esses efeitos vão te matar aos poucos. Ouça essa palavra e elimine a criptonita. Não atrase aquilo que Deus deseja mudar na sua vida. Porque o pastor acabou de falar, a semana passada, quantas palavras nós escutamos, quantas palavras nós fomos ministrados, quantos homens de Deus vieram aqui, quantas pessoas falaram, chorei, vim aqui à frente, me rendi, me prostrei, mas nada mudou. Esse é o efeito da criptonita, que você, por crer que somente você é o certo, porque que somente a sua palavra, a sua verdade é mais poderosa, evita e atrasa os efeitos de Deus na sua vida. Sobre o efeito da criptonita, a igreja tem deixado de ser igreja, criando um Jesus legal, um cristianismo legal, criando uma falsificação de Jesus, aprovando aquilo que é reprovado por Ele. Pessoas têm criado um Deus administrável, se esquecendo do que a Bíblia diz. Vamos lá em Marcos 8, 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Será que nós somos especialistas em alargar o caminho que é estreito? Será que nós, por crermos somente na nossa verdade, no nosso eu, estamos procurando administrar o que Deus diz para nós?
Influencie o seu coração à verdade. Não permita a idolatria. Reconheça a graça de Deus derramada sobre a sua vida. Não deixe de reconhecer o governo de Deus sobre a sua vida. Talvez você deve estar aí no seu lugar, espantado. O que eu vou fazer? O que eu preciso? Qual a mudança? Meu Deus, o que tem dado ânsia de vômito? O segredo é, reconheça a graça de Deus derramada sobre a sua vida. Reconheça o governo do Espírito Santo sobre a sua vida. Você com as suas forças não consegue vencer o pecado. Você com as suas forças não anula os efeitos da criptonita. Mas com as forças de Deus, com o Espírito Santo, você arranca a criptonita. Você arranca os efeitos dela causado no seu relacionamento com Deus. E passa a andar no governo de Deus. E passa a ser guiado pelo governo do Espírito Santo. Queridos, uma pessoa não conseguirá manter um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, quando os seus interesses são maiores do que o reino de Deus. Guarda isso. Deus não manterá um relacionamento com você, um relacionamento de intimidade, quando seus interesses forem maiores do que o reino de Deus. Não seja egoísta. Não ache que a sua verdade é única e acabou. Seguir a Jesus e vencer a criptonita significa não viver para os nossos interesses. Não podemos moldar Jesus aos nossos interesses e achar que tudo está bom. Olha Atos, capítulo 20, versículo 24. Atos 20, 24. Essa passagem sempre teve aí. Em Atos, capítulo 20, versículo 24. E ela diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo deixou isso daí à toa escrito? Será que o apóstolo Paulo, em meio às dificuldades, em meio às opressões, em meio às acusações, não poderia desistir? Não poderia negociar aquilo que Deus tinha confiado a ele? Será que nós estamos deixando a vida de Deus e o reino de Deus como algo mais precioso em nós? Ou as nossas vidas, os nossos ministérios, o que eu faço é algo mais precioso do que o reino de Deus? Olha o que a Bíblia diz, sempre teve aí. O que tem talvez desviado a sua atenção é o efeito da criptonita. Tenha claro no seu coração o seu destino em Jesus. Jamais negocie os propósitos de Deus. Não aceite mais os efeitos da criptonita na sua vida. Você foi feito para um propósito debaixo dos céus. Você foi criado para viver o melhor de Deus. Queridos, quantas pessoas talvez entrou aqui hoje, nessa igreja, passou aqui por essas portas, e já se sentindo para baixo, já falando que não é capaz, já falando que talvez seria o seu último dia aqui, falando que talvez, Deus não é comigo, Deus não tem feito, Deus não tem movido. Queridos, se Deus te criou, se Deus te planejou para viver o melhor, para viver os propósitos dEle, que história é essa? De você andar sob o efeito da criptonita, de cabeça baixa, triste, preocupado com os seus problemas, preocupado com a sua situação financeira? Se Deus te criou, se Deus lançou sobre a sua vida uma palavra profética de que você é mais que vencedor, por que você quer insistir em caminhar sobre o efeito da criptonita e tentar achar que você não é capaz, que você não pode, ou sempre ficar, eu preciso disso, eu preciso de ajuda,
Eu preciso daquilo. Ah, meu Deus, ora por mim. Acabou de ouvir que Deus tem sempre as melhores coisas sobre a sua vida. Sobre o efeito da criptonita, o inimigo tem feito muitos serem dependentes emocionais. Sabe o que é isso? Eu preciso da opinião da fulana de tal, senão eu não faço isso. Eu preciso disso, eu preciso escutar de você que eu te amo. Eu preciso escutar de você, que eu sou especial para você. Muitos dependentes emocionais necessita de ouvir uma palavra de ânimo, necessita ouvir eu te amo, necessita de ser abraçado toda hora, necessita até mesmo a opinião de se vai trocar de uma capinha de celular. Queridos, que história é essa? Se Deus te deu um espírito de ousadia, por que você se fecha e fica sempre, não olhou para mim, mas não me cumprimentou hoje, mas eu estou vindo aqui e nunca olhou para minha cara, nunca me deu um abraço, mas olha, eu ouvi essa palavra, Deus sempre te direciona a um propósito, e o propósito é dele, não é seu. O propósito é o melhor dele, não o seu melhor. O propósito são as palavras dele, não as suas palavras. O propósito é o reino dele e não o seu reino. Saia do seu reino, venha para o reino de Deus. Saia do efeito da criptonita, anule ela da sua vida. Reconheça o reino de Deus anunciado sobre a sua vida, anunciado sobre o seu casamento, anunciado sobre a sua casa, anunciado sobre o seu trabalho. Quantos têm negociado por causa desses efeitos? E não tem segredo. Para você vencer o efeito da criptonita, basta uma atitude. Basta você se levantar e sair da sua zona de conforto e reconhecer que a sua autoimagem, que a sua autoidolatria te afastará dos caminhos de Deus, te deixará vulnerável, te deixará machucado. Basta uma atitude no seu coração. Não tenha medo, porque Deus afirma para você, olha aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Contra os efeitos da criptonita, Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Vença os efeitos da criptonita na sua vida, no seu meio, na sua casa, no seu tempo com Deus. Vença os efeitos da criptonita, não tenha medo. Se posicione. Para você vencer os efeitos da criptonita, basta arrependimento urgente. Para você se tornar filho de Deus, não é opcional o arrependimento. Para você ser filho de Deus, ser chamado de filho meu, ser chamado de filho amado, ser chamado de servo bom e fiel, é necessário o arrependimento todos os dias, o arrependimento genuíno. Não ache que você não precisa de cura. Não ache que você não precisa de se arrepender e voltar os seus corações para Deus. Não ache. Se você achar isso, você está sob o efeito da criptonita. Porque eu sou bom. Porque eu não preciso dessa palavra. Porque eu sou super homem e a criptonita não me pega. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Diz que a criptonita diariamente baterá em sua porta e constantemente lutaremos contra ela, porém estará somente em nossas mãos a decisão de escapar pelos caminhos que Deus tem nos direcionado.
todos os dias, os efeitos da criptonita vão tentar te pegar. Todos os dias, os efeitos da criptonita vão tentar te afastar do reino de Deus. Todos os dias, vai ser necessário você escapar pelos caminhos de Deus. Você escapar por aquele lugar que Deus tem feito, que tem te falado para você ir. A idolatria tem te feito caminhar sobre o efeito da criptonita. Tem te feito não entender porque Deus te colocou sentado hoje, aqui nessa cadeira. Os efeitos da criptonita têm feito você não enxergar claramente os propósitos de Deus na sua vida. Sobre o efeito dela, muitos têm se distanciado de Deus. Queria pedir para o pessoal do louvor subir. Feche os seus olhos em nome de Jesus agora. Feche os seus olhos. Se você sentir no seu coração que Deus falou com você, que Deus deseja que você abra mão, que Deus deseja que você saia do efeito da criptonita, que Deus deseja que você mude a direção e destino da sua vida, tome uma atitude agora diante de Deus. Tome uma atitude que vai te aproximar do coração de Deus. Tome uma atitude que vai limpar o seu coração. Sabe, às vezes você vem caminhando tão bem com Deus, às vezes você vem caminhando tão feliz com Deus, mas o seu coração tem efeitos da criptonita que tem fechado ele de receber o melhor de Deus, tem te afastado dos propósitos de Deus. Às vezes você vem caminhando tão bem, tão feliz, e o seu coração tão distante, tão machucado, tão triste, tão rancoroso, tão cheio do seu eu, tão cheio das suas vontades, tão cheios do seu reino de fantasias. Lance fora os efeitos da criptonita do seu meio. Tenha uma atitude que te aproxime de Deus. Tenha uma atitude de um arrependimento genuíno. Saia do seu lugar. Fique à vontade. Deixa Deus falar no seu coração. Deixa que o Espírito Santo vai te mostrar quais os efeitos que tem te feito morrer. Tu tens sido tão, tão bom.